senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, nosso muito boa tarde. Presidente, hoje eu tenho que tratar de um assunto que vem sendo colocado publicamente, a semana passada principalmente, que versa sobre uma lei que deixou de ser lei, né? Que eu tive a oportunidade de apreciar e votar nela por 2 vezes seguidas, e as 2 vezes eu acho que eu votei errado. É a única lei que eu acho que eu votei errado, e eu já falei isso mais uma vez, já falei para os colegas aqui, e continuo falando. Trata-se da lei que criou a TUF. A TUF foi criada em 2009. Eu era vereadora aqui, Carlão também, Segala, Carlinho, Natalino. E nós tivemos a oportunidade, naquela ocasião, de aprovar a lei que criou a TUF. A TUF nada mais é do que uma taxa unificada, né, que engloba, na verdade, 15 taxas do poder de polícia, de desenvolvimento de atividade fiscalizatória realizada sobre as instalações e o funcionamento de atividades econômicas na cidade. Então, ela unificou em uma única cobrança 15 taxas diferentes. Naquela ocasião, quando o projeto veio para a Câmara, ele veio com uma proposta muito interessante e convenceu a todos os vereadores também, de que ela vinha com a seguinte exposição de motivos, né? Para a grande maioria dos contribuintes, a carga tributária individual diminuirá, o que certamente servirá de estímulo para que muitos regularizem suas situações, saindo da clandestinidade. Mesmo sendo reduzida individualmente para alguns contribuintes, em termos globais, haverá, no mínimo, a manutenção da arrecadação, com grandes perspectivas, inclusive, de acréscimo, como demonstram os cálculos cuidadosamente realizados pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, principalmente pelo fato do ingresso de novos contribuintes no terreno do adimplento. E, naquela ocasião, também veio na exposição de motivos que o projeto de lei tinha sido debatido na OAB, no Sindicato dos Contabilistas, no CADEM, né? E que todas essas instituições, inclusive com o apoio dos conselheiros do Conselho Municipal de Contribuintes de Bauru, estariam entendendo como muito positivo. E, naquela ocasião, nós também entendemos que seria muito positivo, ainda mais validado por tantas entidades importantes. E nós caímos do cavalo logo em seguida. Exatamente como aconteceu agora, final de 2018, em dezembro, quando nós aprovamos o fim da TUF, que foi um outro projeto de lei que veio, então, né, com a justificativa, né, de que essa cobrança unificada desconsiderava as especificidades de cada estabelecimento, considerada, inclusive, inconstitucional, e gerando muitas ações judiciais contra a Prefeitura. Foi isso que veio para nós, vereadores, aqui no final do ano, de que tinha que acabar com a TUF, que ia ser cobrado apenas referente à atividade que cada estabelecimento exercia. Muito bem. Achamos por bem, então, que a taxa teria que ser substituída, então, por 3 novas taxas, né, que hoje estão gerando um problema imenso, não só para os contribuintes, mas para a Prefeitura e nós, vereadores, aqui, né? Então, essa proposta, né, de se dividir a TUF, né, em taxas distintas, para mim, particularmente, está sendo um problema, e recebi aqui na casa bastante reclamação, e nós precisamos dar uma solução para isso. Por mais que a Secretaria de Finanças diga que
está resolvendo questões de saúde, muitos estabelecimentos que não são estabelecimentos de saúde, porque vale a gente ressaltar o seguinte, quem está respondendo pelos problemas com essas taxas é a Secretaria de Finanças, mas essa lei não foi criada pela Secretaria de Finanças, foi criada pela Secretaria de Saúde, né, que até agora não se manifestou. Então, é importante a gente colocar os pingos nos is, né? E aí, nós temos, por exemplo, né, uma clínica geriátrica que pagava R$200 de taxa, hoje tem uma cobrança de R$2.200. Uma academia de ginástica de 648 para 1.872. Uma sala de dentista, um consultório odontológico, de 340 para 1.500. Que essa é a justificativa que o secretário tem dado, de que seria, então, subdividido por salas e o valor seria menor. Enfim, escolas, postos de gasolina, padarias, entidades assistenciais, né? Que o projeto, aliás, garante isenção, mas já existe reclamação de boletos que foram gerados para pagamento. Então, eu gostaria de pedir que a TV Câmara colocasse para elucidar bem quais são as reclamações que estão aparecendo para nós aqui na Câmara, né? E clamando aí que a gente tenha uma solução, uma mudança de lei, inclusive, de lei, para que a gente possa resolver esses problemas. TV Câmara, por favor. A substituição da antiga TUF, a taxa única de fiscalização de estabelecimentos, tem causado confusão e muita reclamação entre os bauruenses na hora do pagamento dos tributos. Desde o fim de 2018, existem 3 tipos de taxas de fiscalização que podem ser cobradas. Para estabelecimentos sujeitos a ações de vigilância em saúde, TAVs, fiscalização de localização e de funcionamento, TLF, e, por fim, a taxa de licenciamento ambiental, TLA. Contudo, o novo modelo trouxe muitas dúvidas para donos de negócio e prestadores de serviço da cidade, que já mostram descontentamento com a falta de informação por parte da Prefeitura e também pelos valores cobrados. É o caso da dentista Daniele Zola de Almeida Prado. O valor que foi bem acima do que a gente estava habituado a pagar e também o pouco tempo que a gente teve para ter conhecimento dessa mudança. Foi o que mais causou espanto, né? Outro fator também é que eu não consegui informação. Eu fui diversas vezes ao Poupa Tempo e ninguém sabia me informar. Só falavam que talvez fosse estender um pouco mais o prazo, porque ainda não estava muito certo do que seria essa taxa nova, né? E aí eu encontrei na internet, uma lei a respeito e eu estava na dúvida se era aquilo lá mesmo, porque o valor era bem chocante em relação ao que era o valor da TUF. O aumento repentino dos valores a serem pagos é uma das reclamações mais comuns, principalmente pelo momento da economia do país. Foi uma surpresa desagradável para a gente quando o contador passou para a gente e eu perguntei, né, o porquê que houve esse aumento. Ele não soube me dizer, só apresentou a taxa. No nosso caso, houve um aumento aí de aproximadamente aí 1000%. O ano passado foi em torno de 200 e alguma coisa, foi para 2.200. Que é a faixa da nossa metragem aqui, 250 metros. E aí eu achei que fosse algum mal-entendido, mas aí outros amigos que têm, né, negócio no mesmo ramo também começaram a ligar, né, preocupados, alguns até dizendo que vão fechar as portas, porque estamos num momento de retração da economia, tudo muito caro, né, empresas trabalhando no limite mesmo para manter as portas abertas. Então, é um aumento que veio no momento difícil para a gente e, sobretudo, que a gente não esperava. Chegou de repente. E, segundo o meu contador, não é só casa de repouso, tem pessoal de padaria, posto, né, o pessoal do comércio todo aí, serviço, preocupado com essa situação, porque fica difícil para a gente.
A Secretaria Municipal de Finanças já admite erro no lançamento de tributos para alguns estabelecimentos de saúde, por exemplo, mas os responsáveis por esse setor não são os únicos a reclamar. E isso preocupa realmente toda a classe dos escritórios de contabilidade, e tenho a impressão já há movimento dos sindicatos contabilistas no sentido de procurar regularizar essa situação. É realmente uma situação crítica que só onera as empresas que estão cadastradas na Prefeitura Municipal. A vereadora Chiara Ranieri, do Democratas, foi procurada por profissionais da saúde para falar sobre o assunto. A vereadora entrou com um pedido de informação junto à Prefeitura, principalmente quanto aos cálculos que resultaram na cobrança das novas taxas e sobre o próprio trabalho de fiscalização feito pelas secretarias envolvidas. Presidente, só para fazer um registro, já sei que meu tempo se esgotou. Quando nós criamos a TUF, foi feita uma ampla divulgação, inclusive antes da votação do projeto. E agora, quando extinguiu a TUF, criando essas 3 novas taxas, não foi feita uma divulgação nem para os contadores, o que prejudica muito no sentido de informar os contribuintes do porquê, as justificativas e tudo mais. Então, era só um registro e a gente pede para que se reveja essa lei, que nós estamos aqui todos dispostos a modificá-la. Muito obrigada.